Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E, para desespero da concorrência, Edenilson Moraes, o popular tio Ed, está na área e se derrubar é pênalti. E eu estou chegando aqui para darmos continuidade ao nosso projeto pedagógico, que é muito mais do que isso, é um projeto de futuro que visa a sua qualificação. Nós estamos aqui trabalhando arduamente para prepararmos aulas muito bem fundamentadas para que possam garantir a sua aprendizagem histórica significativa e para que você tenha um grande desempenho nesse concurso. Dando prosseguimento à nossa jornada histórica, hoje falaremos sobre o tráfico transatlântico de escravos para as terras pernambucanas. Continuamos o nosso curso de História de Pernambuco e hoje analisamos um tema que tem um grande potencial de chances de aparecer na sua prova. Afinal de contas, existem muitos estudos realizados nas universidades de Pernambuco, principalmente na Universidade Federal de Pernambuco, acerca das questões relativas ao tráfico transatlântico de escravos para Pernambuco. Diversas dissertações de mestrado, diversas teses, várias publicações recentemente. Portanto, como a nossa banca adora colocar questões que têm estudos relevantes, é bom você ficar de olho que esse tema pode aparecer na sua prova. E se aparecer, não vai ter problema, porque você está se preparando aqui com a equipe campeã do LAC Concursos. Muito bem, galera. Estudar é uma questão de atitude que exige dedicação e muita força de vontade. Você já deve ter percebido que o edital é bastante extenso, tem muito conteúdo para ser estudado, para ser apreendido, mas não tem problema não. Se você estudar com foco e dedicação, sem dúvida alguma, você vai tirar de letra. E quando eu digo que é tirar de letra, não é falar lá, mamãe mandou eu bater nessa daqui. Não, tirar de letra é agir com classe, conseguir interpretar as questões e conseguir alcançar as respostas corretas. Muito bem, pessoal, vamos então começar a falar sobre a questão relativa ao tráfico negreiro, ao comércio estabelecido entre a África e a América, esse conjunto de relações comerciais que travou de um lado o continente africano e de outro lado o continente americano, principalmente o Brasil. Primeiro ponto a ser destacado é o caráter internacionalizado do tráfico negreiro. Vale destacar também, pessoal, que a colonização da América, principalmente no que tange à colonização brasileira, só foi possível com a utilização do trabalho compulsório. O trabalho escravo é que sustentou as principais atividades econômicas implantadas pelos portugueses aqui no Brasil. O tráfico negreiro se constituiu numa atividade extremamente importante, que garantiu a acumulação primitiva de capitais para as potências, para as metrópoles europeias. Porque, olha só, não foi apenas Portugal que agiu no tráfico negreiro, nada disso. A Inglaterra também agiu no tráfico negreiro. Até 1807, a coroa britânica era uma coroa traficante de escravos. Depois de 1807, é que o parlamento inglês começou a criticar e a incentivar a proibição do tráfico negreiro. Mas há que se destacar que também a Inglaterra
atuou no tráfico negreiro, no chamado vil comércio. Também a Inglaterra promoveu a acumulação primitiva de capitais. Portugal também agiu durante muito tempo, a Holanda agiu e o próprio Estado brasileiro, depois de nossa emancipação política, aí é a vez dos traficantes brasileiros atuarem neste comércio que era extremamente lucrativo e que marcou a relação comercial entre África e Brasil. E evidentemente que essa relação não ficou apenas no comércio, porque os milhões de africanos que foram trazidos para as Américas e que principalmente vieram para o Brasil, contribuíram na formação social e também na formação cultural do nosso país. Esses africanos escravizados eram trocados nos entrepostos comerciais africanos, nas chamadas feitorias, que se localizavam junto ao litoral. No início do tráfico negreiro, lá no século XVI, a obtenção dessa mercadoria ocorria mediante escambo, mediante troca com produtos considerados de valor bem reduzido, de valor baixo, tais como aguardente, fumo, munição, armas, objetos metálicos. Portanto, do Brasil partiam os chamados navios negreiros, também conhecidos como navios tumbeiros. Eles iam carregados de mercadorias, como aguardente, a popular cachaça, derivado da cana. Nós tínhamos também algodão, açúcar, o próprio tabaco com a produção do fumo. Essas eram importantes moedas de troca na obtenção de africanos escravizados lá nas feitorias. É claro que existia a prática da guerra envolvendo diferentes sociedades africanas e que, por conta do tráfico negreiro, essas guerras tribais, essas guerras intertribais, ganharam mais importância ainda na medida em que os prisioneiros de guerra eram convertidos em escravos e acabavam entrando neste malfadado tráfico negreiro, neste vil comércio. Então eles transitavam aí, o translado África-Brasil era feito através dos navios negreiros, que também eram chamados de navios tumbeiros. Por que esses navios também eram chamados de tumbeiros? Porque a mortalidade era muito representativa na travessia do Atlântico até em direção ao Brasil. Se partiam, digamos, 500 escravos em um navio, cerca de 20 ou 30 acabavam falecendo na travessia. Muitas vezes, elementos escravizados, indivíduos escravizados que possuíam algum tipo de doença contagiosa, muitas vezes eram sacrificados, eram lançados ao mar. Muito bem, olha só como é que é o caráter extremamente violento e desumano do tráfico negreiro, mas era uma atividade considerada lícita naquele período da Idade Moderna e que foi fundamental para a consolidação do projeto de colonização do Brasil e que marcou a atuação de traficantes luso-brasileiros. E olha só um detalhe interessante, pessoal. Como a gente está estudando especificamente história de Pernambuco, é muito importante destacar o fato de que Recife se constituiu num importante centro receptor de
africanos escravizados. Recife era um importante centro do tráfico negreiro no Brasil. Vale ressaltar para os senhores que Pernambuco se constituiu na terceira maior porta de entrada de escravos no Brasil, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro e de Salvador. No mapa, nós temos aqui o tráfico negreiro, marcando as relações comerciais entre África e Brasil. Este é o malfadado tráfico negreiro ou tráfico transatlântico. Tráfico transatlântico de escravos, promovendo então a relação comercial entre lideranças tribais no continente africano, estabelecidos ao longo da costa, nas chamadas feitorias, onde aportavam os navios negreiros, os chamados navios tumbeiros, que carregavam essa mercadoria humana, os africanos escravizados, que eram conduzidos para várias partes do continente americano. Aqui o mapa está destacando o Brasil, basicamente, não é? Os portos receptores de escravos para o Brasil. Vamos fazer uma análise aí dessa movimentação, desse tráfico negreiro. Então nós temos aqui, olha só, na parte da África, a parte mais ao norte, nós temos aí os pontos de Lagos, atual Nigéria, Guiné, enviando escravos para o Brasil, são os sudaneses que vêm para cá, olha só, os sudaneses vêm para os portos de São Luís, vêm também para o porto de Salvador, que foi a capital do Brasil até 1763. Nós temos outros pontos aqui do continente africano, São Paulo de Luanda, Angola, Moçambique. Dessas áreas vinham os grupos étnicos pertencentes aos chamados bantos. Os bantos foram trazidos para Recife, foram trazidos também para o Rio de Janeiro, provenientes então aqui do continente africano, estabelecendo essa relação, esse comércio que perdurou por quase 400 anos. Os portugueses começaram o tráfico negreiro ainda nas últimas décadas do século XV, e isso perdurou até meados do século XIX. Perfeito? Este é o chamado tráfico negreiro, o comércio oceânico de escravos, que se constituía basicamente em um negócio bastante complexo. Muita gente, no senso comum, imagina que o tráfico negreiro era uma atividade corriqueira, muito simples, muito banal. Não era. Era um negócio extremamente complexo e marcou a maior migração transoceânica da história. Olha só o reflexo social e histórico que possuiu o tráfico negreiro. Ele marcou a maior migração transoceânica da história, promovendo o que os historiadores chamam de diáspora africana. O que vem a ser a chamada diáspora africana, professor? É a transferência de cerca de 12 milhões de africanos que foram conduzidos nos infectos navios negreiros na condição de escravizados. 12 milhões de africanos foram retirados
de seu continente, do seu solo pátrio, e enviados para a América na condição de escravos. Desses 12 milhões, calcula-se que cerca de 5 milhões vieram para o Brasil. Então, essa é a diáspora africana, a dispersão dos povos africanos de diferentes etnias que foram enviados, via de regra, para o continente americano, que recebeu cerca de 12 milhões de indivíduos. Só para o Brasil, 5 milhões de africanos escravizados. Então é lógico, pessoal, é evidente que essa diáspora africana causou uma série de transformações sociais, culturais, econômicas no continente africano. Em relação a esse comércio oceânico de escravos, havia uma intensa movimentação econômica na indústria naval para a construção de navios, dos navios que fossem lá no continente africano obter a mão de obra escrava, os chamados navios negreiros ou navios tumbeiros. Também há um sistema de financiamento e de capitais. Perceba que é toda uma estrutura hierarquizada em torno do tráfico negreiro. É uma verdadeira indústria. Você tem ali a indústria naval para a construção de navios, não apenas os navios que trariam os africanos escravizados, mas também navios militares para escoltar esses navios negreiros, para evitar o ataque de piratas contra esses navios. Então, a própria indústria armamentista também foi fomentada nesse processo que contava também com apoio financeiro e com investimentos de capitais. Perceba, meu caro aluno e minha cara aluna, o tráfico negreiro se constituía em uma atividade extremamente lucrativa. Nós já falamos nessa aula que esta atividade possibilitava uma grande acumulação de capitais. Quem é que acumulava capitais? Os comerciantes que dedicavam-se ao tráfico negreiro, ou seja, os traficantes, e também várias potências metropolitanas. Portugal, Inglaterra, França, Holanda, todos esses países lucraram por um determinado período com o tráfico negreiro. O custo da atividade, pessoal, apesar de ter uma grande lucratividade, o custo da atividade não era barato. Então, você tinha que custear, por exemplo, a construção dos navios, não é? As embarcações que iriam fazer a proteção no translado África-Brasil. Você precisava garantir munição para proteger os navios. O armamento da tripulação. A tripulação que ia nos navios negreiros precisava estar protegida, precisava de segurança. Os navios tinham que ter canhões. Então, armamento da tripulação, mantimentos para a viagem, a comida, os alimentos que seriam ingeridos ao longo da viagem, tanto na viagem Brasil-África, e principalmente na viagem África-Brasil, porque aí traria nos porões os contingentes de indivíduos escravizados. Água potável também era necessário e o capital para a compra e venda de escravos. No início do tráfico negreiro, lá no século XV, ainda funcionava o sistema do escambo, a troca. Trocava por aguardente, por tabaco, por algodão, por açúcar, por ferramentas de trabalho. Porém,
com o passar do tempo e vendo que o tráfico negreiro era uma atividade extremamente lucrativa, passou-se a cobrar por esses escravos. A compra e venda passou a ser feita com a utilização de capital, com a utilização de dinheiro. E aí, quando esses escravos chegavam ao Brasil, eles iam para os centros de comercialização desses escravos, como, por exemplo, na imagem que nós vemos aqui, é o centro de comercialização dos escravos do Valongo, no Rio de Janeiro, onde os senhores iam lá observar os plantéis de escravos e obtê-los junto aos comerciantes dessa atividade, junto aos traficantes de escravos. E os escravos tinham preços variados, de acordo com o gênero, de acordo com a idade, de acordo com o estado de saúde que esse escravo chegava aqui no Brasil, porque muitos escravos chegavam com a saúde completamente debilitada, muitos doentes, muitos ali desnutridos, porque afinal de contas, pessoal, a viagem no navio negreiro não era nenhum navio de cruzeiro, né? Não era uma viagem de passeio, era um inferno naquele porão infecto, quente, proliferando pulgas, ratos, disseminando doenças. Era um cenário dos infernos. Não é à toa que boa parte dos escravos que cruzavam o oceano não chegavam com vida ao Brasil. Os principais centros do tráfico transatlântico foram as cidades do Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Olha só, pessoal, é importante perceber isso daqui. Olha, Salvador foi capital do Brasil de 1549, a data de sua fundação, pelo Tomé de Souza, o nosso primeiro governador-geral, até 1763, quando o Marquês de Pombal transferiu a capital do Brasil para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, por sua vez, foi capital do Brasil de 1763 até 1960, quando foi inaugurada a cidade de Brasília. Então, olha só, temos duas capitais aqui, Rio de Janeiro e Salvador, como grandes centros receptores de mão de obra escrava nesse tráfico transatlântico de escravos para terras pernambucanas. Olha lá Recife. Recife é a terceira porta de entrada e o quarto maior centro do tráfico negreiro na América, pessoal. Não é brincadeira, não. Recife é a terceira porta de entrada para escravos, para africanos escravizados no Brasil e o quarto maior centro do tráfico negreiro em todo o continente americano. Quarto maior centro do tráfico negreiro na América. Pernambuco, no século XIX, pessoal, apresentava atividades econômicas aquecidas, principalmente relacionadas ao cultivo de cana-de-açúcar para a produção de açúcar e também ao cultivo de algodão. Tá aí, cana-de-açúcar e algodão, os principais produtos da exportação pernambucana. Sendo assim, precisava-se de mão de obra. Não é à toa que no período que vai de 1560 até 1850, 1851 aproximadamente, nós temos uma intensa vinda de africanos escravizados para Pernambuco. Quer ter uma ideia mais
específica do que nós estamos falando, vou trazer uma tabela para a gente fazer uma comparação e verificar o número de escravos trazidos para as terras pernambucanas. Olha só a vigência do tráfico, 1560 até 1850. 1850, você sabe muito bem, é a data da decretação da chamada Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu definitivamente a vinda de escravos da África para o Brasil. Portanto, nós podemos dizer que a vigência do tráfico negreiro no Brasil ocorreu, então, de meados do século XVI até meados do século XIX. Isto é, de 1560 a 1850. E aqui eu trago um quadro comparativo. Olha só, nesse período todo, o Brasil recebeu aproximadamente 5 milhões de africanos escravizados. Especificamente, 4.864.374 escravos. E Pernambuco recebeu, no mesmo período, aproximadamente 900 mil cativos, ou seja, 853.833 africanos. Olha o tráfico no século XIX, no período que vai de 1801 até 1850. O Brasil recebeu no século XIX, no último século de vigência do tráfico negreiro, 2.054.725 cativos. E Pernambuco recebeu 259.054 cativos. Olha a entrada de escravos por ano, em média. Nos séculos XVI e XVII, entraram por média entre 2.500 e 3.300 escravos por ano. Já no século XIX, entraram em média 5.000 escravos por ano. Então, a gente pode perceber, por exemplo, pessoal, que metade dos africanos escravizados entrou no Brasil no século XIX. Isso tem uma explicação, porque é uma fase de desenvolvimento da lavoura com o cultivo de café na região sudeste, principalmente no Vale do Paraíba e no Oeste Paulista, carecendo de mão de obra escrava, então esse período recebe um grande contingente de cativos. E em Pernambuco também, por conta do aquecimento econômico das lavouras de cana-de-açúcar e algodão, recebendo um número expressivo de escravos. E quem eram os agentes financiadores do tráfico transatlântico de escravos para Pernambuco? Diversos eram os financiadores dessa atividade. No período que vai de 1801 até 1851, quem financiava a vinda de cativos para Pernambuco eram portugueses residentes em Recife. Então, havia uma burguesia mercantil que estava atuando no comércio negreiro, no tráfico negreiro. Portugueses residentes em Recife, e era essa atividade importante fonte de recursos financeiros. Continuava sendo uma atividade importante de fonte de recursos financeiros, apesar do fato de que, a partir de 1831, o tráfico negreiro
passou a ser considerada uma atividade ilegal. Tem esse adendo aqui, pessoal. A partir de 1831, o tráfico negreiro passou a ser considerado uma atividade ilegal. Mesmo assim, continuou existindo por mais 20 anos, até 1851. E essa bilateralidade marcava, então, a relação dos negociantes portugueses do Recife com seus familiares que estavam atuando nesse ramo, alguns, inclusive, estabelecidos na África. Veja como, mesmo após a decretação da ilegalidade do tráfico negreiro, ele continuava sendo uma atividade extremamente lucrativa. Vamos falar então agora sobre o período da ilegalidade do tráfico negreiro. Qual é o período ilegal do tráfico transatlântico de escravos para Pernambuco? Gente, o período de ilegalidade são 20 anos, de 1831 até 1851, porque em 1831 houve uma decretação de uma lei por parte do Império Brasileiro, é claro, forçado pela Inglaterra. Eu falei para vocês que a Inglaterra foi uma nação europeia, uma metrópole, que acabou se especializando no tráfico negreiro. Só que em 1807, a Inglaterra falou, stop, parei, tô fora, não vou mais atuar no tráfico negreiro, até porque a Inglaterra estava em vias de industrialização. Então a Inglaterra passa a incentivar o trabalho livre, porque o trabalho livre gera o quê? Salário, e salário gera consumo. A partir de 1807, a Inglaterra não mais está no tráfico negreiro e começa a pressionar os demais países europeus a abolirem definitivamente o tráfico negreiro. Desde o período joanino, a Inglaterra já incessantemente insistia para que as autoridades portuguesas abolissem o tráfico negreiro. Com a proclamação da independência no Brasil em 1822, a Inglaterra continuou batendo o pé. Por exemplo, por ocasião do reconhecimento da independência do Brasil, a Inglaterra só aceitou reconhecer nossa emancipação política mediante um acordo político com o imperador Dom Pedro I para que ele reconhecesse os tratados assinados entre a Inglaterra e Portugal e se comprometesse a colocar um fim ao tráfico negreiro. Isso vem com a lei de 1831, que ficou conhecida como Lei para Inglês Ver, porque mesmo com a proibição, mesmo com a ilegalidade do tráfico negreiro, nós tivemos a sequência com o período ilegal por mais 20 anos, estendendo-se de 1831 até 1851, através do chamado contrabando de escravos. Já que a prática estava considerada ilegal, aumenta o contrabando de cativos para as terras pernambucanas. Então, esta é a fase do encerramento do tráfico transatlântico de escravos em terras pernambucanas, com o desembarque de cerca de 30 mil cativos em Pernambuco. Olha, um número bem expressivo, pessoal. Olha aqui, ó, período histórico de 20 anos, que é justamente o período da ilegalidade do tráfico de escravos, continuou existindo através de contrabando e Pernambuco recebeu cerca de 30 mil cativos, 30 mil africanos escravizados, dá uma média de aproximadamente 1.500 cativos
por ano só nesse período da ilegalidade. E como é que funcionava esse período da ilegalidade? O desembarque desses navios que traziam os cativos ocorria basicamente nas praias, ou seja, ocorria nos portos naturais. É assim que se deu o funcionamento do tráfico após sua ilegalidade, lançada no ano de 1831. Aqui, ó, a partir dessa data, o tráfico negreiro passou para a ilegalidade. Sendo assim, há uma mudança dos portos tradicionais, que eram mais fiscalizados pelas autoridades, para portos naturais localizados no litoral. Olha a mudança, olha a estratégia que vai ser usada pelos traficantes de escravos para burlar a lei, para burlar as autoridades. Muita gente acaba sendo empregada em diversas atividades para receber esses escravos que chegavam em portos naturais ao longo do litoral, porque precisava de muitos trabalhadores para receber esses escravos, para alimentá-los, para vigiá-los. Então, muita gente era empregada nessas atividades aqui, ó, nessas atividades de receber esses escravos em portos naturais ao longo do litoral pernambucano. Vale dizer que barcos menores chegavam a apoiar os navios negreiros que nem sempre conseguiam aportar nas praias pernambucanas, por conta dos arrecifes e por conta dos bancos de areia. Então, muitas vezes, barcos menores, barcos de menor calado, auxiliavam esses navios negreiros no desembarque dos cativos. E essa atividade acabou se constituindo numa excelente oportunidade de emprego e de negócios. Acabamos de falar, muita gente foi empregada nessas funções, muita gente já ficava nessas praias para receber esse contingente de escravos. E aí, para recebê-los, alimentá-los, muitas vezes tentar fazer o tratamento de alguma enfermidade que esse escravo já trazia, fornecer água, policiar, vigiar esses escravos para que eles não fugissem e fazer o traslado até a fazenda onde esse escravo seria utilizado, onde esses escravos iriam trabalhar. E é importante ressaltar também, pessoal, que os traficantes de escravos eram obrigados a comprar ou a arrendar esses portos naturais, ou então fazer uma associação com os seus proprietários. Então, esses portos naturais ao longo da costa estavam em terras particulares. Então, o traficante tinha que fazer um negócio com o proprietário da terra. Ou ele comprava aquele porto para receber os contingentes de cativos, ou ele arrendava, ele pagava uma espécie de aluguel àquele proprietário, ou então ele fazia uma sociedade, fazia uma associação comercial com o proprietário daquele porto natural. Tudo isso acabou contribuindo para promover sérias mudanças na economia e na política local em Pernambuco. Essa fase do contrabando de escravos em terras pernambucanas, do contrabando, do tráfico transatlântico em terras pernambucanas, se dá por conta da decretação da lei contra o tráfico de escravos. Preste bem atenção aí, meus amigos. Em 1831, o tráfico de escravos permaneceu ilegal. Por uma imposição da Inglaterra, o Império Brasileiro vai se comprometer a
por fim a essa infâmia, acabar com o tráfico de escravos, o que minaria a estrutura do sistema escravista e levaria gradativamente ao processo de abolição da escravatura. Só que você conhece aquela expressão lei para inglês ver? É essa lei de 1831 contra o tráfico de escravos, porque continuou por mais cerca de 20 anos o contrabando, a prática ilegal do tráfico transatlântico em Pernambuco. A exemplo do desembarque de Sirinhaém, olha só a data, 1855, com o abastecimento de cativos na província de Pernambuco. Fato que tinha certa conivência das autoridades administrativas pernambucanas. Então, mesmo com a proibição, nós temos a lei contra o tráfico de escravos de 1831. Posteriormente, a Inglaterra decreta o Bill Aberdeen, que é de 1847. E aí o Brasil decreta a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico transoceânico, transatlântico de escravos da África para o Brasil. E mesmo assim os caras continuavam fazendo contrabando na cara dura, na maior cara de pau. Muito bem, agora pessoal, vamos fixar aquilo que a gente acabou de estudar sobre a importância histórica do tráfico transatlântico de escravos para as terras pernambucanas, realizando uma série de questões aí com foco na nossa banca examinadora. Vamos lá para massificar o conteúdo para que a gente possa ter um grande desempenho. É só assim que a gente melhora a nossa capacidade cognitiva, consegue assimilar mais conhecimentos. Vamos lá então. Questão aqui da Polícia Militar de Pernambuco, 2016. O desembarque de Sirinhaém, em 1855, em Pernambuco, teria sido apenas mais um dos vários episódios de contrabando de escravos, caso não tivesse dado errado. Tudo começou quando o comandante do palhabote, espécie de embarcação também utilizada para o tráfico atlântico de escravos, em vez de ancorar no engenho de João Manuel de Barros Vanderlei, acabou parando nas terras do seu vizinho. Este, por sua vez, prontamente denunciou o caso às autoridades. A notícia acabou ganhando grande destaque na imprensa por ter sido o último negreiro apreendido na costa brasileira com cativos africanos a bordo. Essa citação do professor Carvalho, o desembarque nas praias, o funcionamento do tráfico de escravos depois de 1831, publicado na revista eletrônica Revista de História em São Paulo, em 2012. Muito bem, pessoal, vamos então conferir em relação ao tráfico transatlântico, ao tráfico de escravos em Pernambuco, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Embora a lei antitráfico tenha entrado em vigor desde 1831, as autoridades imperiais nada fizeram para deter o comércio ilegal nos portos das capitais provinciais,
Exemplo disso foi o Porto do Recife, que não teve seu cotidiano alterado no que tange ao comércio atlântico de escravos. Pessoal, olha só algumas palavrinhas importantes. Vamos grifar uma palavra-chave aqui, ó, nada. Uma palavra, ó, nada. Você acha que as autoridades imperiais brasileiras não fizeram absolutamente nada em relação ao combate ao tráfico ilegal de escravos? Eles até fizeram vistas grossas, muitas vezes. Outras vezes não dava para continuar fazendo cena. Então, dizer que as autoridades imperiais nada fizeram para coibir esse comércio ilegal, está errado, pessoal. Outra coisa, o Porto do Recife não teve em nada o seu cotidiano alterado em relação ao que tange ao tráfico atlântico de escravos. Nós não acabamos de falar na aula de hoje que surgiram vários portos naturais para burlar a fiscalização, desembarcavam os contingentes de cativos em portos naturais. Os traficantes compravam aquele porto natural ou arrendavam aquele porto natural ou ainda faziam uma sociedade com o proprietário da terra para receber ali os escravos, os cativos e tentar burlar a fiscalização governamental. Então, essa alternativa está incorreta. Muito bem. Alternativa B agora, pessoal. Embora conhecida como Lei para Inglês Ver, a Lei de 1831 contribuiu bastante para frear o ímpeto dos traficantes. Exemplo disso é que em finais da década de 1830 e durante a década de 1840, o número de escravos que ingressaram na província de Pernambuco diminuiu de forma vertiginosa. Pessoal, olha só, é outra afirmação que não está correta, pessoal, porque continuaram a entrar indivíduos escravizados na província de Pernambuco, usando uma estratégia bem, vamos dizer assim, sagaz, bem, de certa forma, inteligente. Os traficantes, ao invés de usarem os portos, o Porto de Recife, eles vão usar os portos naturais, eles vão fugir da fiscalização, eles vão buscar outros pontos na costa para que eles pudessem burlar as autoridades. Vamos em frente, então, agora a alternativa C. O desembarque de cativos africanos nos portos naturais das diversas praias que ficavam na província de Pernambuco, mas distantes o suficiente para dificultar a vistoria das autoridades imperiais, foi uma estratégia desenvolvida pelos atores que participavam do contrabando de africanos para continuar fornecendo cativos para a capitania. É isso mesmo, pessoal. Acabamos de falar sobre isso aí, o desembarque em praias, em portos naturais, que não tinham, evidentemente, a infraestrutura necessária para receber aquele contingente de pessoas escravizadas, mas que era a forma de se driblar a fiscalização contra o tráfico transatlântico para Pernambuco. A alternativa C de casa está correta. A alternativa D. Embora muito alarmado pela imprensa provincial e nacional, o desembarque de Sirinhaém pode ser considerada uma exceção, pois a forte fiscalização da coroa impedia que fatos como esse fossem corriqueiros. Nós mostramos aqui na nossa aula, cara.
matei a cobra e mostrei o pau, que isso funcionou durante o período da ilegalidade, 20 anos, de 1831 a 1851, este foi o mecanismo utilizado pelos traficantes luso-brasileiros para introduzirem cativos na província de Pernambuco. Letra E. Por ser a época do desembarque de Sirinhaém, uma província com forte tendência abolicionista, Pernambuco quase não recebia mais escravos. Além disso, os políticos e as elites latifundiárias estavam mais interessados em fomentar a vinda de mão de obra livre do exterior, principalmente dos chineses. Errado também, pessoal. Continuava sendo uma sociedade fortemente escravista, utilizando-se basicamente da mão de obra compulsória de negros africanos escravizados. Próxima questão, vamos lá, leia o texto abaixo. Não era cerimônia muito demorada. A cada escravo, quando chegava a sua vez, dizia ao padre: seu nome é Pedro, o seu é João, o seu é Francisco, e assim por diante, dando a cada qual um pedaço de papel com o nome por escrito, e pondo-lhes na língua uma pitada de sal, antes de aspergir com um isope água benta em toda a multidão. Então, o intérprete negro a eles se dirigia com essas palavras: olhai, sois já filhos de Deus, estais a caminho de terras espanholas ou portuguesas, onde ireis aprender as coisas da fé. Esquecei tudo o que se relacione com o lugar de onde vieste. Deixai de comer cães, ratos ou cavalos. Agora podeis ir e sede felizes. Bom, essa é uma citação aí do historiador inglês Charles Boxer, Salvador de Sá e a luta pelo Brasil e Angola, citado em Jaime Rodrigues da Costa, de Costa a Costa, né, o nome do livro, De Costa a Costa, publicado pela Companhia das Letras. Muito bem, pessoal. O que esse texto está falando, pessoal? Esse texto está falando basicamente da chegada dos contingentes de indivíduos africanos escravizados, que chegavam ao Brasil, eram batizados, numa cerimônia bem rápida, né? O padre olhava para ele e falava: o seu nome é João, o seu nome é Francisco, o seu nome é Antônio, o seu é Sebastião, o seu é Joaquim, o seu é Davi, o seu é Raimundo, e assim sucessivamente. O cara estava batizado e aí vinha um outro intérprete negro e dizia: ó, a partir de agora, você não precisa mais comer cão, comer rato, comer cavalo, agora você é um filho de Deus, agora podeis ir e sedes felizes. Então está falando da chegada de africanos escravizados em terras brasileiras e em terras pernambucanas também. A cena descrita apresenta informações sobre: alternativa A, o embarque de africanos escravizados para a América, atividade que durou mais de três séculos e fez dos africanos e seus descendentes a principal força de trabalho no Brasil até o final do século XIX. Exatamente isso, pessoal. É o embarque desses africanos em direção às terras onde eles deveriam trabalhar na condição de escravos, no processo da colonização. Perfeitamente? Isso durou até o final do século XIX, até
a aprovação da Lei Áurea em 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou este documento. Letra B. O regime de escravidão existente na África subsaariana antes da chegada dos europeus, com o comércio de cativos sendo realizados com as áreas islâmicas ao norte do continente. Não é isso, ficou bem claro ali quando o padre estava batizando os africanos que iriam rumar em direção ao Brasil. C. As semelhanças existentes entre os africanos escravizados trazidos para a América por mais de 3 séculos, do ponto de vista social, político, econômico e cultural. Errado, né, pessoal? Porque muitas etnias africanas foram trazidas para o Brasil. Eles falavam dialetos diferentes, tinham costumes diferentes, práticas diferentes. Letra D, a forma como os africanos escravizados seriam tratados na América com direito à educação religiosa cristã, assim como a integridade física e a cidadania. Tá bom. Aqui para você, Farroupilha. Lógico que não. Os africanos que estavam sendo embarcados naquele momento e que recebiam um nome cristão, eles já sabiam que vinham para comer o pão que o diabo amassou, para trabalhar pesado na lavoura, na mineração, enfim, nas mais variadas atividades econômicas. E que eles não eram cidadãos, eles não eram nem reconhecidos como pessoas, eram tratados como se fossem meros animais, como se fossem animais de carga mesmo, animais para o trabalho. E a sua integridade física não era respeitada, porque existiam inúmeros castigos físicos pelos quais os escravos estavam sujeitos se praticassem a mínima falta, se praticassem a mínima insubordinação, eles poderiam ser colocados no tronco, ser chicoteados, não é? Ser mutilados, ser marcados a ferro, enfim, a integridade física deles não era nem um pouco preservada. Muito bem, pessoal. Nunca baixe a cabeça ou levante o nariz. Olho no olho já é o suficiente. Vamos lá. Mantendo aqui a nossa força de vontade, o nosso foco total para conseguirmos alcançar a nossa vitória. Um grande abraço a todos e te vejo na próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Clique lá.